Abramos nossas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Alguma versão de vocês traz aqui nessa palavra confiança. Confiança. É porque a palavra que Paulo usa, autor de Hebreus, pega tanto nas cartas, termina falando. Ele ou ela usa a palavra parecia, que é usada no Novo Testamento para confiança. Por isso que algumas traduções parecem confiança. A minha tem ousadia, algumas outras intrepidez. Na realidade, tem a ver com a liberdade causada pelo acesso que Jesus oferece. Portanto, se for ousadia está correto, se for intrepidez está correto, se for confiança está correto. O que o texto quer dizer é que nós temos uma liberdade, nós temos a liberdade de adentrarmos a santa presença de Deus pelo caminho que Jesus abriu. Por isso, tanto pode ser usado ousadia, como intrepidez, como confiança. É como se você tivesse a liberdade de chegar à sala de alguém importante, sem precisar ser anunciado. Você bate a porta dele. Esse é o sentido que Deus está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. E aqui o autor traz uma outra palavra: caminho novo, caminho recente. Se você ler o texto, capítulo 10 completo, você vai observar que há uma referência, até o versículo 18, praticamente, ao velho caminho que era a lei, e o autor traz que agora esse caminho é novo, pró-pastor, é recente, é recém-inaugurado, e usa a ideia de caminho porque é algo comum aos cristãos da época, que se dizia aqueles que são do caminho, aqueles que são do caminho. Então, por isso que o autor traz aqui, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, família, cheguemos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Independente, irmãos, você tem ou não uma escola de escatologia, o fato é que Jesus vai voltar. Pela fé há duas possibilidades: nos encontraremos com Ele primeiro. Isso é um tempo diferente para cada um de nós, mas Ele vai voltar. Essa é a certeza. O dia vai se aproximando. Se
dia se aproxima, Deus queria que ele foi ao céu. Então a carta de Hebreus está trazendo isso, dizendo: olha, agora eu e você, nós temos liberdade para acessarmos, para entrarmos ao Santíssimo Lugar, a presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Como era antes, pela lei, pelos sacrifícios. É algo que mudou completamente. Falar com o Pai, estar na presença de Deus, era um privilégio apenas do sacerdócio. Quando vem Jesus, daí nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Jesus abriu esse caminho pelo sangue, diz a palavra de Deus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. Quer dizer isso? Eu posso acessar, estar na presença de Deus todo momento, por causa do novo relacionamento que eu tenho com Deus através de Jesus. Hoje nós dizíamos na classe que quando se perde a esperança, ou quando se perde a convicção da oração, quando você cansa de orar ou deixa de orar, na realidade você está deixando de estabelecer uma desesperança na sua vida, porque a oração, eu particularmente creio, é o único poder capaz de mudar a história. Se tiver muitos orando, melhor. Mas eu posso, às vezes sozinho na minha família, mudar a história da minha família através da oração. Às vezes não temos a dimensão exata do poder, da ousadia, da intrepidez que a oração permite para que possamos chegar à presença de Deus através de Jesus Cristo, que a Bíblia diz aqui que é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, sobre a família. Por isso ele diz no versículo 22, cheguemos com um verdadeiro coração. Mas chegamos através de quem? Bíblia diz que Jesus é o caminho vivente que me leva à presença de Deus. Jesus é o sumo sacerdote que Deus coloca sobre a casa, sobre a família, sobre a igreja. Jesus é o único que realmente tem poder e pode nos purificar. Lá em 1 João 9. Então, quando eu vou à presença de Deus, eu vou através de Jesus Cristo. Quando eu chego à presença de Deus, eu chego pelo caminho novo e vivo que Jesus abriu. Precisa entender isso, irmãos. Por isso que não precisamos de mediadores. Quando eu oro pelos irmãos aqui, eu estou fazendo uma prefigura pastoral, mas eu não sou mediador entre você e Deus. Estamos orando conjuntos, de forma conjunta, porque você pode em qualquer lugar orar, porque você pode, nós estamos na presença de Deus, mas se tratando de oração, nós podemos chegar à presença de Deus em todo momento, com toda ousadia, com toda intrepidez e com confiança. Por quê? Por causa de Jesus. Por isso que a oração é um presente que Deus dá aos crentes. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Porque é Jesus que nos dá o acesso. Isso é algo que muda um conceito. Eu não peço a terceiros. A gente pode partilhar a de oração. O pastor ora por mim, irmã Vilma ora por mim, mas eu não posso colocar sobre a irmã Vilma a responsabilidade de orar por mim, porque eu preciso orar. Eu tenho liberdade. Alguns dizem, olha, fala aí. O meu médico disse uma vez, conversa com um homem lá, você é mais próximo, não é? Todos nós somos próximos. O fato de ser pastor me dá o mesmo acesso que você tem, Jesus.
talvez algumas experiências da vida vai me dando mais intimidade, maior relacionamento, mas isso é algo que qualquer pessoa pode ter em nome de Jesus. Que Ele dá certeza, que Ele dá essa ousadia. Mas pastor, eu sou crente novo. Para você é crente novo. Mas pastor, eu aceitei Jesus como meu Salvador tem pouco tempo. Não importa. No momento que você recebeu Jesus e tem a convicção que Jesus é o seu Salvador pessoal, esse acesso está aberto. E você não vai chegar lá na condição de filho mais novo, você chega lá na condição de filho. Me lembro uma vez um jovem crente, rapaz, nós tínhamos uma oração, uma reunião de oração aqui íamos na Raul Pompé, depois tivemos na Afonso Pavero, e aquele jovem, alguém pode achar que é meninice, e ele, alguém que era novo na fé, neófito na fé, eu me lembro que ele orou com Satanás. Se liga. Nunca esqueço uma experiência que nós tivemos numa reunião de jovens. Quando os jovens não tem muito o que fazer, vem na reunião de oração. Não deu certo a prova, era assim também, podia ser tudo. Mas quando não dava certo o que ia fazer o estudo, quem ia fazer a preleção, não dava certo alguma programação, eles vão fazer a reunião de oração. Mas naquele dia, eu lembro bem, estava havendo uma seca muito grande lá em Pernambuco. Já falei isso com vocês. E alguns tontos, não eram muitos, nós começamos a orar, pedindo a Deus que interferisse naquela história. E na segunda-feira choveu. Eu creio que para aquele grupo foi uma experiência de ousadia e intrepidez para Deus resolver uma causa. A Bíblia está dizendo aqui é isso. Que eu posso chegar com intrepidez, com ousadia, com confiança. Mas não tem mais jeito, humanamente não tem mais jeito. Mas Deus é Senhor. Se eu tivesse que parar agora, eu pararia aqui, dizendo que através de Jesus, você, não importa a sua idade, não importa o tempo de fé, se espera que aqueles que têm mais tempo de fé tenham ainda mais intrepidez, autoridade e confiança para isso. Mas é a certeza de que há um poder, aquilo que eu preguei domingo pela manhã, no texto de Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. Não é que as coisas vão se ajustar, é que há um poder que move-nos, que é o poder divino. Então, a partir desse caminho que o autor fala aqui, você pode, nós podemos chegar à presença de Deus. A palavra de Deus diz que devemos chegar com o coração purificado da má consciência, o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que quer dizer isso? Eu lembro de uma história que eu vi, que o irmãozinho foi para uma oração no interior, não sei se era em Minas, mas ele foi para o interior e ele aprendeu que a oração dele podia mover montanha. Ele se ajoelhou na igreja, na cozinha para orar. Estava aquela cozinha que tem duas portas, fechada de caverna, né? Entendeu que é muito isso, descarregado muito isso, né? Para a criação não entrar na casa, então tinha porta. E diz a história que aquele homem ajoelhou ali, começou a pedir, um olho meio aberto e outro assim, dizendo, sabia que tinha saído. Quando fala em terreiro, de graça,
Eu creio absolutamente no poder de Deus. Meu irmão, se o poder de Deus não dá jeito, ninguém mais dá jeito. Preciso crer nesse poder. Por isso eu preciso estar purificado diante de Deus. Não é que eu não tenha imperfeições a sério. Mas eu não posso, Deus não é Deus que aceita esses conchavos de fazer o que é errado numa área, tentar fazer o que é certo na outra e pedir a Deus uma coisa que está errada, que não tem a ver com a minha relação com Deus. Me coloco primeiro diante de Deus. Me coloco, isso é bem claro em 1 João 1,9. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não para aí, e nos purificar da nossa justiça. Tem coisas na nossa vida, às vezes, sabemos que não são lícitas diante de Deus. E eu preciso resolver isso, para que a minha oração seja ouvida. Eu preciso. Por isso é oração. Por isso não é repetição de palavras. Por isso não é uma oração que alguém escreveu. É a minha intimidade com Deus. Nós estávamos no coral cantando mais uma música do Ralph Manuel, né? Instrumento da paz, instrumento de paz. Há uma citação, uma narrativa, uma forma melódica de uma oração de um cristão. Mas era a oração dele, Deus. A oração dele. Eu não posso viver da experiência de perfeição. Por isso eu tenho intimidade com Deus, para falar do jeito que eu sei falar. Eu preciso aprender a falar com Deus da forma que eu sou. Inclusive confessando a Deus as minhas limitações. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabendo, cheguemos com verdadeiro coração, versículo 22, em ter inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu não posso chegar diante de Deus para pedir o que não é ético. Entende isso? Eu tenho dificuldade em ouvir gratidão a Deus de alguém que achou R$2.000 que estava precisando e alguém que perdeu. Entende isso? Deus é ético. Então, quando a minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, vai me fazer entender essa ética de Deus, essa ética de Jesus. Então, eu preciso. Por isso que a palavra de Deus diz isso. Eu chego com um verdadeiro coração. Como eu sou. Às vezes se procura palavras bonitas para falar com Deus. Meu avô era barbeiro. Um dia ele foi convidado para fazer de improviso uma palestra e ele fez sobre pronome de tratamento. Pronomes de tratamento. E ele falava que a excelência do poder que é de Deus nós tratamos muito bem. Intimidade. Intimidade. O verdadeiro coração é quem eu sou. Deus sabe quem somos. E uma coisa é Deus saber quem somos, outra coisa é consentirmos que Deus saiba quem somos. É aquela questão. Deus onisciente é. Mas eu quero me revelar a Deus. Eu quero que Deus escute quem eu sou. Eu quero contar para Deus o que eu sou. Eu quero contar para Deus o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Deus sabe da minha necessidade. Mas eu preciso contar para Deus. Para que eu seja verdadeiro na minha relação. É como se chegasse para Deus para pedir pão, Deus dissesse, mas é realmente pão que você precisa.
Não, tá bom, é pão que você precisa. Ah, não, pai, eu estou com um problema assim, meu filho tem um problema assim, minha esposa tem um problema assim, meu pai tem um problema assim. E é interessante que o Senhor disse, para que possamos retenhamos inabalável a convicção da nossa esperança. A minha esperança está posta em Deus. Deus vai falar, inclusive, que esta relação com Deus é entre Deus e entre o próximo. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso reter inabalável a minha esperança. E quando eu perco a esperança, eu perco uma bênção que é peculiar aos cristãos, que é a esperança. Nada é porque tem que ser assim. Nada é por conta da fatalidade do destino. Eu tenho esperança. Eu tenho tribulação, passo por tribulações, eu vou perseverando, né? Eu vou tendo a paciência esticada, eu vou conservando a minha experiência com Deus, aí eu vou firmando a minha esperança, porque a minha esperança é resultado da minha caminhada com Deus. Se eu não tenho caminhada com Deus, eu tenho a minha esperança comprometida. Se a minha esperança está no ter as coisas, se eu deixar de ter essas coisas, eu não tenho esperança. Mas a lição que fica é que os crentes em Jesus, aqueles que têm uma experiência de salvação em Jesus, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, por isso eu não vou a Deus pedindo em nome de Pedro, pedindo em nome de Paulo, pedindo em nome do meu pai, pedindo em nome da minha mãe, eu vou a Deus pedindo em nome de Jesus, porque o caminho que me leva à presença de Deus é Jesus. Ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é seu, meu irmão. Esse acesso é nosso. E precisamos ter convicção disso. Não importa onde for, não importa em que circunstância, eu tenho acesso permanente à presença de Deus através de Jesus. E com isso eu vou retendo de forma inabalável a minha esperança. É lógico, quando paramos para analisar o mundo, as coisas do mundo, o que está acontecendo no mundo, e às vezes nos espantamos com o que acontece no mundo, mas em meio a tudo isso eu conservo a minha esperança em Deus. Eu não fico apostando no caos para que Jesus volte. Jesus vai voltar no tempo predeterminado. Em meio a esse caos eu preciso ser salvo e ser luz. Essa é a minha função. E orar e viver para que este mundo possa ser melhor com a minha presença. Por isso eu retenho inabalável a minha esperança. Porque a minha esperança não está naquilo que sou, naquilo que faço, naquilo que eu podia fazer, que hoje talvez já não possa, mas a minha esperança está em Deus, e eu posso chegar à presença de Deus com liberdade. Houve um tempo, são mais experientes, sabem disso, quando alguém chegava na igreja e falava papai, né, o paizinho, tinha uma maior relação de intimidade na oração com Deus, aquele era um escândalo na época, né, nos anos 70, por aí, esse povo tem uma forma muito debochada de falar com Deus. Depois foi mudando isso, mas na realidade, aí se eu chamo Senhor, se eu chamo você, é a minha relação de confiança nele que faz a diferença. É a minha reverência que eu tenho a ele que faz a diferença. Reverência é tremor e temor.
sei que Deus é meu colega de classe, não é Deus. Mas a minha relação de intimidade estabelece como se eu estivesse comendo e eu pudesse pegar um pedacinho da sua comida e comer. E levar um tapa. Porque alguns filhos não podiam fazer isso com o pai. Alguns filhos foram criados ficando em pânico porque o pai chegava, não ia chegar. Alguns filhos não conheceram um pai amoroso. Mas quando eu passo a ter intimidade com Deus, eu entendo o quanto Deus é amoroso. A ponto de permitir que eu possa falar com Ele em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância. Guarde isso, irmão. Através de Jesus, foi lhe dado o direito, foi lhe dada a liberdade, a ousadia, a intrepidez, a confiança de chegar na presença de Deus com um coração verdadeiro, colocando diante de Deus aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto. E esse grande presente é dado através da oração. Que Deus nos ajude a crer nisso. Retenha na palavra a sua esperança. Ah, pastor, mas deu tudo errado segunda-feira. Vai ter a terça-feira. Deu tudo errado na terça. Vai ter a sexta também. Vai começar de novo. Mas a sua esperança é retida de forma inabalável. Mas eu sei quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar a minha vida. Eu digo com presença dele. Eu creio e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Está no boletim, leia o artigo 20, né? Passe para alguém, ministre esse estudo, se você puder ministrar esse estudo, não tem problema. Mas aprenda isso. Agradeça a Deus, porque o caminho que Jesus abriu não depende de ninguém, depende só de você e a sua relação com Jesus e com Deus. Deus nos ajude. Vamos cantar, crer e observar.